Então, o que você está dizendo tem tudo a ver com isso. Em palavra, quem tem que decidir se isso... não adianta só olhar para o conteúdo semântico da palavra. O que é? Quais são os componentes semânticos? Não. Ou mesmo a etimologia da palavra também não resolve. Tá bom? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a pergunta tem tudo a ver com isso. Sim, professor, obrigado. Inclusive, essa discussão da etimologia, recentemente estava num debate falando sobre o termo denegrir, né, que algumas pessoas começaram a entender como algo de tratamento inadequado, que envolve questões raciais, e alguém foi trazer uma questão etimológica para dizer que não. E aí a questão do uso, e não do uso prático, do significado que ele tem no momento, inclusive, de quem ouve, né? É uma questão etimológica que, de certa maneira, não necessariamente se prende ao momento atual para dizer se não cabe ou não cabe dizer isso, né? Eu só queria que o senhor repetisse o nome da... Carla Santos, da estudante de Goiânia? Carla Santos. Certo. Ela defendeu lá na UFG mesmo? Não, ela defendeu, ela foi minha aluna na Unicamp. Ah, tá. Ela é de Goiânia, mas defendeu na Unicamp, entendi. Banca de teses da Unicamp, não me lembro. Eu usei já nos 15 anos da terceira, eu esqueci. Foi brilhante. A tese dela foi brilhante. É muito fácil entrar na biblioteca da Unicamp, falando em linguística, você consegue, com o nome Carla Santos, achar a tese. Tá certo. Professor, muito obrigado. Professor, a gente sabe desses seus questionamentos em relação às abordagens pragmáticas tradicionais. E essa abertura para a discussão sobre a ética e também sobre a política nos estudos agora da linguagem no Brasil. A gente vê que tem até uns estudiosos, aí, alguns autores livros, que vêm, a partir desses seus primeiros estudos, discutindo essa questão da ética e política, né, na linguagem, aqui no Brasil. Em relação a isso, essa nova pragmática, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho em relação a ela como um lugar de militância, né, um espaço que, de certa forma, envolve essa discussão ética e política, né, dentro dessa abordagem crítica, né, porque isso é próprio da nova pragmática, aí, esse termo cunhado pelo senhor. Deixa eu falar disso, deixa eu explicar o que eu quero dizer com política. O que eu entendo por política. Como é que eu sei que uma questão é política? Para mim, o traço principal, central, de algo político é uma questão de escolha. Tá bom? O que torna a questão de política diferente de questões de ciência, por exemplo? Porque ciência diz, por exemplo, medida em que é científica, é fato contra ficção. Se você apresentar isso é fato, isso é não fato, eu sou idiota para escolher não fato. Fato, eu prefiro, sim. Agora, a questão política não lidar com fatos mesmo. O que é mais preferível. Entendeu? O que é mais conveniente. O que é mais factível. O que dá para fazer nesse momento. Pode não ser a melhor opção, mas o que é efetivamente factível. Então, política tem uma forte dose da nossa participação deliberada, de livre espontânea vontade. Mesmo que essa livre espontânea vontade seja remotamente controlada por forças ocultas. Mas política é isso. Então, nesse sentido,
a nossa atuação pragmática e política. Eu faço isso ao invés de tal coisa. Eu escolho fazer isso. Olha, se eu escolho fazer isso, eu também, as minhas ações, eu sou responsável pelas minhas ações. Então, essa política também me traz obrigações, onde você abrir o caminho para a ética. A política ética vão de mãos dadas nesse momento. Então, por exemplo, isso que me empolga quando eu penso na pragmática, o que me empolga de fato não é um estudo só de ficar no sofá e ficar puro deleite. Não. Pesquisar na pragmática é intervir na sociedade, de acordo com minhas convicções. Ou seja, nesse momento, pesquisar e militar a linha fronteiriça é muito tênue. Quando eu pesquiso, eu estou militando, sim. Eu não posso deixar de ser. Esse papel do pesquisador não é simplesmente um espectador. O papel do pesquisador, nesse sentido, é um cara que observa, participa, ao participar, interfere. Por isso, ele tem responsabilidade também. Ele tem que ter muito cuidado também. Esse lado de interferência pode também resultar em resultados negativos. Nesse momento, você tem que ter cuidado, tem que se responsabilizar. Obrigado, professor. Agora eu gostaria que os nossos alunos pudessem abrir o microfone, né? Tiveram alguns textos do professor Rajan já para estudar, para leitura, e a partir deles, então, gostaria de vocês. Jaqueline pediu a fala. Depois o Carlos. Boa tarde, professor. Meu nome é Jaqueline, eu sou estudante do curso de mestrado. É um prazer estar aqui assistindo a aula do senhor. E nós fizemos vários estudos de alguns textos, e no estudo do texto A Nova Pragmática, Fases e Feições em Fazer, Relato de uma Trajetória Pessoal, tem uma parte de um argumento de Derrida, que ele argumenta que a verdadeira beleza das reflexões de Austin estaria em seus capítulos, e não em seus eventuais aceitos. O que eu poderia comentar? Eu achei essa passagem muito interessante. E no decorrer do texto, né, ele vai levantando questões muito interessantes, e então eu queria aproveitar, né, e pedir ao senhor que o senhor, né, falasse um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Muito bem, Jaqueline, você acertou muito, né? Você pincelou a frase de Derrida que mais me motivou em pensar da forma que eu estou pensando hoje em dia. Hoje nós temos uma forma muito servil, eu não acho outra palavra para isso, em relação a grandes mestres. A gente quer seguir a rigor tudo que os grandes mestres dizem, sim, mas isso não é a forma mais saudável de estudar, eu acho. A gente tem que entender que esses mestres também são seres humanos, carne e osso. Certo? Eu nunca esqueço, por exemplo, desculpa esse desvio que eu estou fazendo, eu nunca esqueço um trecho de uma última entrevista que o Foucault deu televisão norte-americana, ao vivo. Última, porque logo depois ele faleceu. Última entrevista que tem notícia. Ele engraçado, ele começa respondendo perguntas em inglês, e depois começa a faltar palavra, diz, olha, desculpa, eu vou ter que falar isso em francês, fala em francês, aí entra tradutor. É uma coisa interessante. Mas aí a pergunta, o entrevistador pergunta,
Bom, o senhor é confessadamente um grande admirador Nietzsche. Ele diz sim, Nietzsche sempre, uma vez você lê, você impressiona, você não sai, Nietzsche nunca sai da cabeça. Mas há críticos, senhor, que também diz que você desvirtuou Nietzsche em vários momentos. E aí ele deu uma resposta, nunca esquecerei. Ele disse, olha, isso é natural. Quando você admira um cara, você lê, você pega as 5 horas de dizer, até que o cara começa, para de me ler, me deixa em paz. Ou seja, você não está simplesmente regurgitando o que diz. Você bebe, você enxuga, cara. Isso é natural. Tá certo? E quando Derrida usa esse argumento, é bastante parecido. Tem inúmeros acertos, mas também tem desacertos. E esses acertos que te dão mais propulsão para ir adiante. Acho que é uma coisa fantástica. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente também. Sabe que eu acho que esses desacertos são, até certo ponto, compreensíveis e, de certa forma, até necessários. Porque, veja bem, no mundo da academia, bom, a gente quer poder falar tudo que a gente acha que é certo. Mas a nossa fala, muitas vezes, é limitada pelos critérios de o que é dizível. O que pode dizer. Certo? Porque tem uma comunidade que está monitorando nossas falas. E tentar, ou seja, até onde eu posso esticar a corda? Está entendendo essa? Agora, até onde isso pode esticar a corda depende do momento histórico que cada um vive. Então, eu tenho escrito uma obra de Austin que muita pouca gente lê, chamada Sense and Sensibilia, que eu acho que tem português tradução. Acho que o livro foi traduzido em Portugal, eu acho. Mas a Sense and Sensibilia é um tratado bem mais filosófico do que How to Do Things with Words. É sobre percepção. Eu já analisei esse texto também. É interessante ver o que o Austin diz sobre percepção. Por que percepção? Percepção era o tema mais discutido na década de 30, 40, do século passado. Então, cada filósofo tem que ser compreendido pelo que diz, na relativa ao tempo em que foi dito. Se a gente não fizer isso, a gente está caindo nessa armadilha. Então, a Derrida tem essa questão de Jacqueline, você acertou na escolha dessa observação do Derrida? Sim. Inclusive, na aula, nós também discutimos, né, essa parte do texto que fala sobre a importância de Sense and Sensibilia para a compreensão de How to Do Things with Words. E eu achei muito interessante na discussão, né, que o texto também traz essa parte dizendo que quando percebemos algo, o que percebemos são, na verdade, apenas dados sensoriais. E estes quase sempre nos enganam quanto à sua verdadeira identidade. Ou seja, as aparências enganam, né? Como diz o velho ditado. O ditado diz assim que nem tudo que a gente vê é realmente aquilo, né? Então, assim, essa parte do texto eu achei muito interessante, como o senhor explicou, né? Nem tudo que a gente vê é realmente aquilo. A gente tem que ter a sensibilidade também de compreender as coisas. É isso aí. Obrigada, professor, pela explicação. Muito obrigada. Vamos passar a palavra para o Carlos. Carlos, por favor. Professor Celso, antes do Carlos, de mim e da Samara, o Danilo deixou uma pergunta no chat. Viu? Se o senhor quiser ler. Tá bom, ele levantou a mão e depois
baixou e eu não percebi, mas vou lá. Você pode ler para ele? Posso. Leia, Professor Luana. Canavilil, Rajagopalan, quem está falando é a Luana. Eu vou ler aqui, estudante de mestrado, eu vou ler aqui a pergunta do colega Danilo. Professor, o senhor poderia comentar sobre as teorias descoloniais na pragmática? Decolonialismo entra, claro, não há como escapar disso. Quando você entra no mundo pragmático, você vê que na teoria da academia também, a academia como um grande lugar de discurso também, as vozes que sobressaem nesse discurso são vozes não aleatoriamente ocorridas, mas tem um histórico. Essa história coincide violentamente com a história do colonialismo. Sim. Então, decolonial no sentido de como é que a gente pode descolonizar o pensamento. Porque é preciso ouvir a voz dos excluídos. Muitas vezes, na filosofia, a voz dos excluídos sempre foi marginalizada, colocada na beira. Então, de certa forma, a resposta pragmática dessa seria a vingança do margem sobre metrópole. A vingança da favela sobre o centro metrópole. Tá certo? E na verdade, isso acontece no Rio. Você lembra de alguns anos atrás? No Rio, isso aconteceu de uma forma muito gritante. Um grupo de gente, jovens, de favelas, simplesmente teve ousadia política de entrar num shopping de elites. Simplesmente entrou. Não fez nada. Nenhum barulho, não destruiu nada. Eles entraram como um grupo num shopping chique. Isso criou isso estabilizou isso. Isso já é, ou seja, a nossa presença pode perturbar as coisas. Professor, Isso também é uma antes forma do Carlos... Antes do Carlos falar, eu vou ler um comentário que a Josiele, a aluna, colocou em relação ao pesquisador. Quando o professor diz que o pesquisador não é apenas observador, mas participante, vai na direção oposta ao que geralmente nos é posto. Sim. Sim. Ok, tudo bem. Carlos, então. Não, isso também é forma de ligada à pergunta prévia, né? Que a gente precisa adotar uma postura decolonial. Isso é uma forma colonialista de ensinar. Então, você fica ouvindo, você só ouve. Ou seja, o outro só pode ouvir, não pode falar. E o pesquisador também introjeta essa visão. Eu posso ficar ouvindo, posso observar, sem nada fazer. Isso cria doidice também, sabe? Você conhece o dilema de Labov, né? Willem Labov, aquele sociolinguista? Ele, de certa forma, em certo momento, ele diz: puxa vida, quando eu entrevisto os sujeitos, eu sinto que a minha presença atrapalha isso. Ou seja, influencia. Então, idealmente, eu tenho que me tornar invisível. Gente, que loucura! Esse desejo de tornar invisível para conduzir uma pesquisa adequadamente é uma loucura.
ver? Pronto. Carlos, então, pode fazer, Carlos, a sua fala? Sim, professor. Boa tarde, estão me ouvindo? Bem? Boa tarde, professor. Meu nome é Carlos, eu faço parte também aqui da turma de mestrado. Muito excelente a sua fala, né? Muito esclarecedor. Em um dos trabalhos do senhor, né, o senhor comenta a necessidade, né, de ter a pragmática enquanto disciplina autônoma. Aí eu queria saber um pouco, assim, como o senhor tem visto o avanço da pragmática nesse sentido? Ela tem sido parte, assim, das discussões, assim, isso tem mudado, quais as perspectivas, né, dada a sua importância para a linguagem, né, e também para a consolidação dos estudos aí, como análise de discurso, a sociolinguística, né, a gente até trabalha com análise de discurso crítica, né. Como o senhor vê, assim, essa o seguinte, situação? durante anos, muito tempo, pensou-se que, seguindo a tradição semiótica, na semiótica, onde surgiu esse termo pragmático para começo da conversa, Peirce, Henry James, vários outros, né? Morris e outros. Então, durante muito tempo, pensou-se que pragmática fosse apenas um componente grande, visão semiótica, sintaxe, semântica, pragmática. Tá certo? Hoje em dia, uma boa parte dos pragmatistas que trabalham na área não aceita mais isso. E a tendência é muito mais encarar a pragmática como uma perspectiva sobre a linguagem, muito mais do que um componente no aparato teórico. É uma perspectiva, um olhar. A pragmática propicia um certo tipo de olhar diferenciado sobre a linguagem. Nesse sentido, não é simplesmente mais um componente, não? Porque aquela mais um componente era segundo a proposta tradicional das coisas, você tem semântica idealmente cobriria tudo que diz respeito ao significado. Só que sempre sobrava as sobras da semântica. Aí que entrava a pragmática. Pragmática para resolver as sobras. Que é Jacob May, né? Jacob May, conhecem, né? May. Ouvi falar desse nome? May. Um grande pragmatista que esteve, inclusive, na Unicamp, convidou ele 2 vezes, deu cursos lá. Jacob May tinha cunhado uma frase, né? Ele falava assim, essa ideia de olhar pragmática como caudatória da semântica, ele usava em inglês, falava, when in trouble, call it pragmatics and jump. When in trouble, call it pragmatics and jump. Quando estiver um apuro, invoca pragmática e dê fora. Ou seja, pragmática foi apenas o caso de um recurso para resolver problemas que outros componentes não conseguem resolver. Então, não é mais isso que está em jogo. Hoje em dia, a pragmática é visto como uma forma de encarar a linguagem. A visão pragmática cria um olhar, todo um olhar diferenciado sobre a pragmática. Respondi a pergunta, Carlos. Sim, professor, respondeu. O senhor até fala um pouco, né, na sua fala, que a pragmática não é tão assim teórica, né, às vezes vai para perspectiva teórica, né, esclareceu bastante e deu para entender a discussão que o senhor fez no trabalho. Muito obrigado. Professor, deixa eu lhe consultar primeiro, né, por conta do seu tempo, né? Nós temos aqui praticamente 7 perguntas ainda. É possível fazê-las? Paramos por aqui, porque senão... Eu tô à disposição. Eu tenho o tempo todo. Então, vamos lá. Luana, por favor, Luana. Oi, professor, eu sou aluna do mestrado, meu nome é Luana.
Na minha pesquisa, eu estou discutindo o racismo linguístico numa perspectiva da linguística descritiva, linguística de corpos, e me chama muita atenção a pergunta do Décio e algumas discussões que o senhor trouxe também quanto à militância, o papel da pragmática na militância, né, no sentido da intervenção. Uhum. Na sua fala, eu fico muito feliz e honrada, né, em estar aqui hoje, te vendo, te ouvindo com os colegas, e na sua fala, é muito interessante vir até aqui e ouvir você falar de troço, né, de troço, de coisa, e pensando também nesse troço e nessa coisa que você traz como indagações, eu gostaria, na verdade não é uma pergunta, mas eu gostaria que o senhor comentasse, discutisse um pouco, trouxesse algum comentário acerca do feminismo e das discussões da linguagem, né, enquanto performance, enquanto construções identitárias. A Joana Plaza Pinto tem um texto que é Linguagem, Feminismos e Efeitos sobre o Corpo, né, que ela vai discutir um pouco disso que você trouxe, né, sobre a sacada da Judite, e também relembrando a Simone de Beauvoir, né, a filósofa, quando ela coloca que não se nasce mulher, torna-se mulher, né, e essa identificação, quando você traz essa sacada da parteira, né, que é uma definição identitária a partir do gênero, a partir da condição biológica, né, então eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa, a Joana Plaza traz até uma discussão sobre isso, né, seria o ato de fala, seria um ato de fala ou um ato de corpo? Quais são esses corpos, né, minorizados e marginalizados socialmente, e quais as contribuições da pragmática numa perspectiva feminista? A Joana foi uma das... Eu já tive nessa carreira de quase 3 décadas na Unicamp, tive várias orientandas brilhantes. A Carla foi uma, outra foi a Joana. A Joana foi extremamente... Ela sempre mostrou um brilhantismo fora de série. E eu fico muito contente de saber que ela continua trabalhando nessa... Olha, falando do corpo, esse corpo falante é uma ideia que a Shoshana Feldman colocou desde muito tempo, década de 70, quando ela escreveu, analisou Austin. Ela usa essa expressão corpo falante, corpo que fala. Não é fala e corpo que engloba a fala, mas o corpo mesmo toma conta de falar. O corpo tem voz e vez. Então, essa ideia aqui despertou, assim como Joana, várias outras pessoas trabalhando como na fala nós estamos nos posicionando o tempo todo. Na fala é um lugar onde você se posiciona. Esse posicionamento tem aspecto político, psicanalítico e tudo mais. Entendeu? Então, eu não sei o que mais você queria saber sobre isso, eu não sei. Mas é isso mesmo. Sim, a Joana, enquanto orientanda, né, eu acredito que tenha sido, entre outras, que o senhor também teve, né, eu acho que trazem à luz essas discussões, e eu trouxe no finalzinho essas contribuições, né, que eu gostaria que o senhor comentasse, o senhor chegou a iniciar, sobre essas contribuições, porque a Joana traz no comecinho desse texto, por exemplo, professor, as contribuições das mulheres na sociolinguística, né, que elas chegam tardiamente, como em outros processos também políticos, e seria quais as contribuições, né, feministas para as discussões linguísticas dentro da pragmática, né? Acho que o senhor começou a falar a respeito. Não é só feminismo, tem várias outras
setores. Isso não é só pragmática também. A academia tem essa grande falha de excluir vozes. Entendeu? É importante que essas vozes sejam trazidas. Né? Então, você conhece a professora Cassandra Muniz Freire? Professora Cassandra, que trabalha muito com a questão de negritude. Também é uma outra pessoa que defendeu tese comigo. Ela foi brilhantíssima. É uma tese brilhante. Ela usou... ela analisou a questão de essencialismo estratégico. Já ouviu essa expressão, essencialismo estratégico? Ou seja, o movimento negro no Brasil e fora do Brasil, no mundo inteiro, né? Sempre teve grande dilema quando coloca, por exemplo, o autor daquele livro, Demetri Magnoli, que é Última Gota de Sangue, escreveu um livro contra cotas universitárias para minoritárias, mas o argumento principal dele era uma falácia, diz que a biologia mostrou que não existe raça. Tá bom? Logo, qualquer ideia de basear uma política com base na raça é falha. É totalmente uma coisa jornalisticamente uma piada. Ou seja, esqueceu que raça não é só uma questão biológica, essa é uma questão sociológica. Tem várias dimensões. Pode não existir no mundo da biologia, ou pode ter sido expulsa do mundo da biologia, mas está viva e prospera no mundo da sociologia. Sociologicamente, sim. Então, nesse momento, a Cassandra colocou em questão como é que a gente pode ter um movimento reivindicatório do direito dos negros quando é fato consumado que negro biologicamente é inexistente. Ela aproveita essa noção de essencialismo estratégico. Ou seja, você se essencializa de uma forma, mesmo sabendo que cientificamente insustentável, mas estrategicamente importante. Você sabe que a história do Brasil, até onde minhas pesquisas mostraram, quando em 1964, quando os militares tomaram o poder, havia uma imprensa negra muito robusta em Campinas. A cidade de Campinas tinha uma imprensa negra muito, muito, muito forte. Militares acabaram com isso. E a última edição que saiu no jornal tinha letras garrafais. Manchete dizia: somos todos negros. Somos todos negros. Sabe por quê? Porque a tentativa de atacar esse movimento negro era dizer que não há negro. Então, há diferentes 50 tons de cinzas. Ou seja, diluir a negritude. Certo? Nesse momento, é importante você dizer que sim, somos. Não é tom de pele que vai. Negro é um classe, um conceito de exclusão. Não vem com essa história que você tem biologia, tem que fazer DNA. Não, não é isso, não. É uma categoria de exclusão. Entendeu? Então, o olhar pragmático é muito importante nessas questões. Muito, muito. Que dá pistas que essa visão cientificizante
desses assuntos muitas vezes escapam. Fica falando, por exemplo, que o nosso colega falou, denigrir, que etimologicamente é ser completamente fora do... Isso não tem nada a ver. É. Ok. Ok, Luana, tudo bem? Celso, desculpa interromper, e já peço desculpa também aos demais, porque infelizmente vou precisar sair por conta de uma reunião. E aí, se vocês me puderem abrir um momentozinho de fala aqui para eu poder matar a saudade com o Rajan. Pode, ficar à vontade. Como eu falei no início, você não estava no início, mas eu citei o seu nome e também citei o nome do professor Diógenes, que foram intermediadores para essa presença do Raja conosco hoje. Então, para quem não sabe, quem está na sala, Marcele foi uma orientanda do professor Raja lá pela UESP, viu? Fique à vontade, Marcele. Boa tarde a todos, é um imenso prazer poder rever e poder escutar as delícias, né, que o professor Rajan tem para nos oferecer. Estive como orientanda dele ali em Conquista, talvez ele não esteja me reconhecendo, porque várias mudanças tivemos ao longo desses 5 últimos anos, né? A pandemia faz isso também, né? O rosto mais rechonchudinho. Mas estou agora, enquanto professora substituta na UNEB, né, no Colegiado de Letras Inglês, e me sinto, Raja, muito privilegiada de poder revê-lo e poder escutar mais uma vez as lindas discussões que você tem a respeito, né, da nova pragmática. O que eu vou falar é apenas um breve comentário mesmo da relevância, né, de podermos ter as discussões aí de Sir em relação às obras de Austin, porque vai muito além de questões políticas, né? De questões de pesquisa, vamos dizer assim, porque Sir, ele se identificava muito com as discussões de Austin e traz as reflexões para nós, enquanto pesquisadores, enquanto formadores, né, de cidadãos, que a gente precisa se posicionar também em sala de aula, enquanto professores, né, para trazer as discussões dos diversos atos de fala que a gente tem ao nosso redor. Como já foi apontado aqui por alguns de vocês, a importância dos diversos atos de fala que faz de nós não meramente professores conteudistas, mas professores totalmente formadores de decisões e escolhas, mas não ao fato, né, como ele aponta no próprio livro também, de não nos apontarmos enquanto professores políticos entre a ideia política errônea que a gente tem, né? Ele apresentou aí também nesse pequeno percurso que eu estive aqui presente, mas na ideia também de apresentar a política enquanto posicionamento das diversas opiniões que a gente pode ter em sala de aula e trazer essas discussões para os nossos breves momentos com os nossos alunos. Então, é pensar a filosofia da linguagem enquanto uma área de posições, reflexões e pesquisa mesmo, né? Porque mesmo que a gente esteja ali abrindo portas, né, para algumas reflexões, a pesquisa vai ser não posso dizer assim enquanto concluinte da nossa prática em sala de aula, mas como uma forma de divulgação mesmo daquilo que está sendo discutido e refletido mesmo nesse ambiente. Quero agradecer mesmo, né, a Raja, por você ter acolhido, né, a nossa solicitação. Você é sempre muito gentil, muito humilde, e a gente fica muito feliz de poder tê-lo aqui nesse momento. É um imenso prazer poder rever aí algumas carinhas que eu conheço também, e saudades. Ótimo. Se eu sair aqui rapidinho é porque eu vou para outra reunião. Claro, você explicou, sim. Prazer. Eu tenho aqui na sequência
A Aline, né, Aline? É você? Sim. Obrigado, Marcelo. Seu áudio está um pouquinho baixo, Aline. Mas eu vou tentar falar. Dá para ouvir? Está melhor agora. Tá. Boa tarde, professor Raja. Bom rever o senhor, né? Agradeço por esse momento. A gente se encontrou no evento no CONEL, né, no congresso que aconteceu na UFES, e eu fico muito feliz de rever o senhor. Nas discussões que nós tivemos em sala, a gente veio, né, se deparando com aquela imbricação aí de semântica e pragmática, e chegamos também a discutir essas duas, né? Primeiro uma, depois a outra, e em alguns momentos a gente viu uma lacuna, né? A gente viu a necessidade, a falta ali de uma na outra. E no capítulo que o senhor fala, né, sobre os caminhos da pragmática, a gente percebeu também a tentativa, em alguns momentos, de desvencilhar as duas, né, como disciplina, mas quase impossível isso, né? Ou trabalhar a pragmática sozinha, por exemplo. E a minha pergunta é mais voltada para a questão da lógica, né? Como o senhor falou de questões matemáticas, a gente vem percebendo, né, que a sintaxe ela vem mediando essas áreas, né? Ou até mesmo, se não, a semântica mediando, né, essa relação aí entre a sintaxe e a pragmática. E isso vem mostrando para a gente a importância dessa interdisciplinaridade, né? Que algumas áreas dentro da linguística já têm se preocupado. Eu queria perguntar ao senhor se tem algum texto mais assim, atual, bem mais atual mesmo do senhor, sobre essas discussões de pragmática. É isso. Tem um atual. Deve estar saindo este mês ou mês que vem. Um livro que está saindo sobre linguagem e cultura. Linguagem eu esqueço o título. Está saindo pela Mercado de Letras. Deve estar saindo ou este final desse mês ou mais tarde, mês que vem. Eu acho que a conexão do professor não está boa, né? Já vou. Sim. Deve estar. Sim. Esse livro deve estar saindo qualquer dia. Acho que mês que vem sai. É mais atual dessa questão, onde eu coloco o foco Obrigada. atos percussionais. Na sequência, nós temos a Samara, né, Samara? Samara. Fica à vontade. Isso, boa tarde. Meu nome é Samara, também sou aluna, né, do programa. E aí eu vou trazer um pouquinho sobre a fala do senhor hoje, que o senhor falou, né, sobre a pragmática, né, em respeito à cultura. E aí eu lembrei sobre as discussões, né, de nós da análise de discurso crítico em relação à ideologia. E aí estudamos a ideologia crítica, né, na perspectiva de Thompson. Seria essa relação, né, e manutenção de poder. E aí minha curiosidade é saber como a ideologia é discutida dentro, né, da pragmática em si. O senhor até falou um pouquinho, quando estava respondendo Luana, né, dessa questão de excludente, né, ideologia como excludente. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre. Eu não sei que eu diz qual ideologia, eu não sei. Eu digo que a pragmática tem a questão ideológica e tem interesse em interrogar todos os tipos de ideologia. Então, e sobretudo rastrear as questões ideológicas que pipocam na nossa fala e muitas vezes são repassadas como qualquer coisa menos ideológica. Entendeu?
E aí a questão é muitas vezes, eu sou neutro, você é ideológico. Esse tipo de argumento. Aí sim, a gente tem que colocar dentro disso, olha, essa tal de neutralidade que você prega, nada mais é do que uma camuflagem que esconde seus interesses ideológicos. Não vem com essa história que você está acima dessa ideologia. Então, nesse sentido que eu falei da ideologia, não abraçar o resto aquela ideologia. Né? Senão, eu estaria dizendo que pode ser uma pragmática da direita, pragmática da esquerda. Não é isso. Eu acho que, para mim, pragmática, quando você persegue certos objetivos, naturalmente te leva a certos posicionamentos que podem desagradar ou agradar outro. Aí é problema do outro. Eu não estou querendo fazer cabeça de ninguém, não é isso. Isso não é minha tarefa, mas eu tenho a obrigação de abraçar as conclusões a que minha pesquisa me leva. Aí sim, eu não vou me furtar de defender as conclusões a que minha pesquisa me leva. Essa aí é a liberdade do acadêmico, sim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas isso que eu sinto. A palavra ideologia está muito castigada também, né? Também tem isso. É muito fácil dizer que o outro é ideológico, como se fosse... Esquecendo que a ideologia começa como um conjunto de ideias, nada mais que isso. A origem da palavra ideologia é nada mais que um conjunto minimamente coerente de ideias abraçadas por ali. Mas vamos lá para Joelma. Pode ser, Joelma, você? Boa tarde. Boa tarde. Eu sempre tenho um probleminha do barulho de obra aqui pela vizinhança, então eu sempre peço desculpas. Pelo menos nós temos alguma coisa em comum, viu? Aqui também, onde eu estou também. Queria primeiro dizer que é um prazer imenso, né, a gente ter essa oportunidade desse momento aqui com o professor. E eu tô aqui com a cabeça fervilhando com as coisas que foram ditas hoje. E eu tive até dificuldade de formular alguma coisa para falar e para perguntar. Mas primeiro eu queria comentar, agradecer, na verdade, por esse comentário. O senhor disse assim: o pesquisador invisível é uma loucura. E eu achei incrível, porque desde o início do nosso curso de mestrado, a gente tem se debatido aí entre a escrita impessoal da academia, né? Que eu sempre fico me perguntando assim, mas eu tenho que ser realmente tão impessoal se sou eu que estou aqui por trás dessa pesquisa? E aí eu ainda estou tentando me decidir sobre isso. Por isso eu agradeço agora, que acho que esse comentário me ajuda a escolher aí um caminho em relação a isso. E, de fato, adotar, né, essa postura decolonial. Enfim, vamos ver se vai dar certo. E a outra coisa que eu gostaria de comentar é que das poucas coisas que eu já pesquisei nessa vida, bem poucas mesmo, o mais importante para mim, e é o que eu continuo fazendo no mestrado agora, é a pesquisa na área de políticas linguísticas. Então, eu trato diretamente sobre textos que legislam o ensino de línguas. E aí, nessa ideia, eu sempre digo que
eu estudo Stephen Ball, né? Ele tem a teoria do ciclo de políticas, e eu sempre, através dele, eu sempre digo que o autor do texto político, ele não é detentor das interpretações e dos significados que aquele texto vai tomar ao longo da vida, né, útil dele. E muito me surpreendeu hoje de cair a ficha, assim, através, né, das suas explicações, como isso está intimamente ligado com os atos percolucionários da pragmática. Né? Sim, sim. E para mim foi uma surpresa muito, muito boa conseguir perceber isso. Cada um vai interpretar a partir do seu contexto. Os meus colegas estão aqui para, com certeza, afirmar que o que eles vivenciam na sala de aula, cada um de nós vivencia todo dia ali na educação básica, tá muitas vezes muitos mundos distante do que está no texto político. E aí são essas interpretações que dependem do leitor, nesse caso, né, não do ouvinte, e justamente, me parece, exatamente um ato percolucionário. Essa seria uma coisa que eu queria muito comentar. Joelma, numa sala de aula, por exemplo, é extremamente importante o professor não só reconhecer as múltiplas visões que os alunos vão ter sobre o mesmo texto, mas valorizar e reconhecê-las. E não simplesmente desqualificar certas leituras, só porque eles não se coadunam com a leitura mainstream. Entendeu? Isso é muito importante. Muito importante. E, na verdade, algumas leituras que saem da rota principal são justamente as leituras que podem criar verdadeiras revoluções futuramente. Assim, é isso. Eu queria desabafar isso, mas aí eu tenho uma pergunta também. Em um dos textos que a gente teve contato, né, nas aulas do professor Celso, acho que um dos últimos foi, acho que foi Jaque, não me lembro, comentou também sobre o que encerra o livro da Nova Pragmática, Fases e Feições, acho que é o Caminhos da Pragmática no Brasil. E aí, nesse texto, o senhor apresenta alguns fatores que influenciam esse campo de pesquisa aqui. E um desses fatores fala que existe, né, essa visão consagrada, que é enxergar a pragmática em relação à noção de contexto. E através de uma citação, que eu não me lembro mais de quem era, o senhor traz que um problema disso, dessa visão consagrada, é que uma definição de contexto é raramente fornecida. E aí, eu até comentei com os colegas, né, na última aula sobre isso, que eu parei para pensar que eu nunca me questionei o que é contexto. Eu nunca parei para tentar entender o que é contexto, para além do que a gente aprende aí da experiência de vida mesmo. E aí a minha pergunta seria essa, né? Como o senhor definiria, o que o senhor entende como contexto? E peço desculpa também se essa definição já está presente aí em algum dos textos que eu ainda não li. Obrigada. Jonathan Culler. Você conhece esse nome? Jonathan Culler. É um semiotista famoso, norte-americano. Ele teve uma frase assim, uma pérola. Eu não dá para traduzir para português. Eu vou dar a frase em inglês. Ele fala: meaning is context bound. Meaning is context bound. But context is boundless. Joga com a palavra bound em dois sentidos. Significado está atrelado ao contexto. A segunda parte da frase diz: o contexto não tem bound, fronteira. Fica atrelado ao contexto, não tem fronteira. Ou seja, não há como limitar. Por isso que o Jeff Schwerer advoga
acrescentado contextos, olha e enfoca. Quando você olha e enfoca, o que você está fazendo, não, nosso olhar é seletivo. Você sabe que você, ou seja, essa seleção, aí que está, esse olhar é eminentemente político. Olhar não é uma coisa simplesmente ir, abrir o olho e captar tudo que vem. Você olha selecionando, entendeu? Ou seja, em nenhum você está fora da questão política, né, na pesquisa. Você está olhando, você vê o que você quer ver. Está me ouvindo ou parou? Estamos ouvindo, parou, professor. Né? Travou um pouquinho, mas eu vou pegar aí o... Sim, estamos ouvindo. Travou um pouco, mas deu para entender. Conseguindo ouvir? Isso. Estamos. Então, o contexto não é... Não há como cercear contexto. Não há simplesmente como cercear contexto. Por isso que esse apelo meio simplório ao contexto também não rende muito. Essa ideia de contexto resolve coisa nenhuma. O que resolve é seu desejo político de resolver. A última coisa é que você que limita o contexto. O contexto em si não se limita. Muito bom, professor. Ótimo. Aprendendo agora, hein? Aprendendo mais ainda. Vamos lá com a... Acho que nós temos só a última participante, que vai ser a Neidiane, que foi professora aqui do curso de Letras em Inglês, no Campus 10, e atualmente é professora lá no IF Baiano. Com você, Neidiane. Olá, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim. Estou aqui matando a saudade de colegas, de ex-alunos, alunas, e de você, professor Raja. Né? Porque, assim, o nosso contato lá na UESC, que foi onde eu formei, né, onde eu fiz também o meu mestrado, a sua presença sempre foi muito marcante. Né? A sua figura é uma figura muito respeitada lá, né? Tanto entre os colegas docentes, como com o público discente também. Né? Eu lembro que eu invejei a defesa da dissertação de um amigo meu, Alex Araújo, né, no dia 24 de fevereiro de 2011, porque o senhor esteve na apresentação, né, da defesa da dissertação dele e foi muito simpática, né, a sua presença. Né, foi algo que realmente assim, nos marcou, porque você esteve na nossa primeira aula, né, na aula inaugural do mestrado em Letras, Linguagens e Representações lá da UESC, né, esteve durante o percurso também, porque os seus textos eram muito estudados por nós, né, e na defesa de um grande amigo você estava lá presente, né, marcando mais uma vez, né, a sua presença. E eu me recordo, por exemplo, assim, porque a minha pesquisa, eu coloco você como um dos teóricos, né, que eu pesquisei e tal, mas eu não tinha o John Langshaw Austin como referência. A minha referência era você, né? É você. Né? A minha dissertação foi em cima de tradução, porque eu falo da tarefa do tradutor e a transformação nas traduções, né? Um diálogo com Carlos Drummond de Andrade, aí eu me vali de alguns textos, né? De alguns tradutores ingleses e norte-americanos também, Elizabeth Bishop, John East, Mark Strand, Thomas Coates, uma galera para a gente fazer esse trabalho, né, com essas poesias,
né, uma vez que eu sou professora de inglês e eu queria mexer no texto traduzido, né, e já começando a ler, né, Austin, eu vi que ele trabalha também com essa questão do original, né, o original estando lá já com falta, né, e aí trabalha também com essa questão da significação, né, da natureza, e isso eu falo também, né, na minha pesquisa, da natureza múltipla e complexa, né, da problemática questão da tradução mesmo de poesia, né, que é no que eu me amparo na minha pesquisa, né, então, assim, na verdade, o meu comentário não é uma pergunta, né, é só uma finalização mesmo, assim, de matar a saudade, né, me convidei aí para Celso Kalahari, falei, eu quero, ainda que a prioridade seja dos alunos, mas se sobrar uma vaga, eu quero estar nesse momento, porque é como eu disse, né, o seu nome, Raja Gopalan, é um nome muito prezado, muito estimado, né, na UESC, e digo que a UNEB me acolheu aqui em Teixeira, né, antes de eu entrar no IF Baiano, quem me acolheu foi a UNEB, né, Campus 10 aí, aqui em Teixeira, que é uma universidade maravilhosa, né, muito amiga, muito parceira, né, e assim, eu quero parabenizar suas falas aí, parabenizar os alunos, né, por esse trabalho, né, essa vontade de estar participando, estar interagindo, estar perguntando. Sei que é meio estranha esse contato, né? Vocês estão lendo ele e ter a presença dele ali para falar e vocês perguntarem. Eu sei que isso dá um friozinho na barriga, mas é muito legal, né? Esse tempo de dar a cara para bater, de tentar perguntar mesmo, de até falar besteira muitas vezes, mas assim, é na vontade de querer aprender. E eu acho que isso é 10, isso é maravilhoso. Então, assim, obrigada aí pela participação, pela palestra, pela aula, viu? Um prazer. Prazer, tudo meu, tudo meu. Obrigado por comparecer. Tá bom? Professor, nós estamos finalizando aqui as perguntas, né? Mas antes de finalizar o nosso encontro, que já vou antecipando, né? Maravilhoso, eu gostaria de chamar, então, a breve fala, a professora Aline Santos Nascimento, que é a nossa atual vice-coordenadora do programa. A professora Crisna pode estar presente, ela vai poder falar um pouquinho sobre isso. E é um espaço que ela possa estar não só também lhe acolhendo enquanto em nome da coordenação oficial do programa, né, isso é importante, e também como professora desse programa, tá? Professora Aline, fique à vontade. Gente, que chique. Boa tarde. Boa tarde, professor Raja Gopalan. Eu queria falar assim, o quanto estamos honrados com sua presença. Eu fui aluna de letras também na UESC, em Ilhéus, né, desde lá que eu ouço e leio. E eu, nessa época, eu era apaixonada pela linguística, mas eu depois desviei o caminho e fui para a literatura. Eu tive uma experiência com a linguística como docente substituta, lá no início, na fonética, mas aí me enveredei pela literatura e estou hoje como docente do programa na área de estudos literários, mas o coraçãozinho da linguística ainda está aí. E o interessante é que no início da sua fala, eu já vi que eu cometi um grande pecado. Ontem à tarde eu estava numa banca de TCC e eu disse o seguinte, que Abdias do Nascimento, né, o nosso querido Abdias, que escreveu tantos textos literários e críticos e deu uma contribuição muito grande para o teatro no Brasil, criador do teatro negro. Eu disse que Abdias não fazia só produzir textos, que ele também agia com os cursos que ele trouxe. Aí, quando o Raja começou a falar que a palavra também é ação, né? Até o título do livro do Austin, né? Que dizer agir. Gente, ontem eu cometi essa grande falha, como é que eu desvalorizo o que eu faço como pesquisadora, que é escrever, os meus objetos de pesquisa que dão tanta colaboração, mesmo literários, não é, para uma compreensão da sociedade, né, como todas as pessoas mudam depois que leem determinados livros literários, mas eu nunca mais vou cometer esse pecado, meu professor, porque esse alerta, né, caiu a carapuça direitinho.
E uma outra coisa que me fez refletir, isso porque Celso pediu para eu agradecer e não comentar, mas eu estava assim agoniada. Uma outra coisa que me fez refletir, então, é que o professor chamou a atenção sobre a coisa de a pessoa fazer uma piada e dizer, não, mas a minha intenção foi essa, e ele dizer que o que interessa é quem recebe. Na literatura, a gente faz algo parecido com duas grandes vertentes de interpretação, que é uma historicista e uma da estética da recepção. Na vertente historicista, interessa quem foi escreveu, a história que ele tem, e aí interpreta o texto com base nisso. Mas no da estética da recepção, eu interpreto com base na forma como o texto chegou. Então, nesse sentido, eu acho que as nossas áreas de conhecimento, as nossas linhas de pesquisas, né, podem aí fazer esse interessante casamento. Então, enfim, o programa de pós-graduação em letras, gostaria muito de agradecer a sua presença, o Departamento de Educação Campus 10 Teixeira de Freitas, até gostaria de convidar para futuramente estar aqui presencialmente, né, aqui no extremo sul da Bahia, que será mais uma vez uma honra para nós, né, por ter dedicado o seu tempo nesta tarde, ter dedicado as suas ricas palavras e por ter uma produção tão rica que ajuda nossos alunos, ajuda nossos colegas professores e ajuda tantos pesquisadores no Brasil afora. E aí, pensando lá na palavra troça, eu queria saber o seguinte, em quantas línguas o senhor lê? Fiquei com essa curiosidade. Deve dar um nó na cabeça aí, um indiano que está em Campinas, escreve em inglês e dá aula em português e cita franceses e italianos. Sobre as línguas, eu posso falar da quantidade de línguas que eu devo ter falado. Português deve ter sido 7ª ou 8ª língua que eu tive que aprender. Parabéns, viu, professor? Eu nasci numa família trilingüe. Meus pais falavam de línguas diferentes. É isso, e parabéns a Celso pela iniciativa, pelo esforço de ter trazido, ter proporcionado esse momento para todos nós que estamos aqui, tanto de dentro do programa, os meus queridos alunos que aí estão, como para pessoas de fora, que todo mundo, eu acho que teve, assim, momentos bastante ricos. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos vocês. Foi um enorme prazer estar com vocês e compartilhar esses pensamentos. Muito obrigado. Então, professor, fica o nosso convite. Viu, Aline? Nós conversamos nos bastidores, uma possível presença aí no futuro do professor, no nosso programa. Vamos discutindo isso junto com a Kisna, né? E fica o convite de estar conosco na próxima vez presencialmente. Aí sim, como a Luana falou, tomar o café. Elas fazem toda a aula, tem um cafezinho, junto com mango, mingau, que é o rural de milho para nós aí no sul. E fica assim esse convite. E reforço a fala da professora Aline, realmente é uma honra para nós, foi muito orgulho tê-lo conosco aqui. É muito bom discutir textos do autor em sala de aula, para depois a gente ter essa curiosidade de ter o professor conosco. Isso assim, foi fantástico para nós. Nós ficávamos ali delirando os seus textos, comentando, argumentando muita coisa. E eu gostaria de agradecer também. No início eu não fiz isso, mas quando a gente pega uma disciplina nova, a gente sempre busca colegas que nos amparou, fulano, me ajuda aí, você tem alguma literatura mais nova sobre essa temática? Tal? Então o professor Décio foi um dos que eu recorri, né? Eu já tinha dado a disciplina Significação em Contexto em outros momentos na graduação, onde a gente trabalha a semântica e também a pragmática, mas não de uma forma bem mais apropriada como nós temos agora no mestrado, como a ementa do mestrado nos proporciona. Então, o professor Décio também foi, eu diria para todos, foi o primeiro a nos sugerir o seu nome, então eu fiquei satisfeito, e aí nós corremos atrás. Então, professor Décio, muito obrigado, e parabéns pela sua fala, foi assim, uma grandiosa conferência, porque foi um bate-papo, foi uma conversa legal e que a gente sai daqui muito satisfeito, não é, professora Aline? E colegas também do mestrado. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima vez, qualquer oportunidade.
Eu vou desligando, tá bom? Ok, tchau, tchau. Com os meus alunos de mestrado, nós temos